Estamos ao vivo, pessoas! Só que não! Nesse horário, nós estamos lá na escola, prestigiando nossa filhota que está cantando, a caçulinha. Fim de ano, vocês sabem como é, né, e tal, apresentações nas escolas e tal. Era para eu estar também tocando numa apresentação na escola, mas como eu estava com suspeita de Covid semana passada, não participei do ensaio geral e aí colocaram outra pessoa no meu lugar. E aí, bom que aí nós vamos assistir a apresentação da nossa caçulinha na cantata de Natal da escola, e aí falamos com a nossa convidada, e ela prontamente se dispôs, então, a fazer a gravação da nossa live, essa conversa de hoje, e a gente vai, então, aqui compartilhar com vocês sobre um tema muito interessante. Nós vamos conversar hoje sobre uma pergunta na nossa o tema de hoje, que já nos leva à reflexão. E quando a religião nos adoece, o que fazer? Então, temos aqui a nossa convidada pela segunda vez. Quem é a nossa convidada? Na terceira já vira sócia, hein? É verdade. Nossa convidada hoje é Gisele Texdorf Martins. Ela é psicóloga, pedagoga e tem formação em tanatologia. É a ciência que estuda os aspectos da morte e o morrer. Entre eles, estudar e atender enlutados. Tem especialização em psicologia da saúde e hospitalar, especialização em saúde mental, em humanização e cuidado paliativos e também tem mestrado em teologia com ênfase em administração e cuidado pastoral. Tem experiência em saúde pública, privada e militar. Como professora universitária há mais de 10 anos, atualmente leciona na Faculdade Fidelis, no curso de Psicologia, e é orientadora de TCC e estágio na FABAPAR. É psicóloga clínica com enfoque de atendimento a pacientes enlutados, transtornos de humor como depressão, bipolaridade, transtornos ansiosos, entre outros quadros de crise emocional. Nasceu em um lar cristão, membro de Igreja Batista, e recentemente mudou-se para Curitiba, e está frequentando a PIB de Curitiba, onde tem os nossos amigos lá. A PIB de Curitiba tem lá os parceiros nossos que já fizeram lives com a gente aqui. Tem sócio também. Isso, exatamente. A Thalita e o Paulo Davi já são sócios aqui. Então, Gisele, muito obrigado por atender o nosso convite mais uma vez e deixamos contigo a palavra para dar a sua saudação àqueles que estão nos assistindo. Boa tarde agora e boa noite à noite para todo mundo que nos assiste. Eu fico muito feliz pelo convite e ansiosa pelo terceiro para poder virar sócia. E eu fico feliz porque esses espaços, eles abrem oportunidade de diálogo. Eu, como psicóloga, sempre existe aquela coisa assim de que psicologia e religião e espiritualidade não se conversam, pelo contrário. Existem muitas novas pesquisas que apontam a necessidade desse diálogo, né? Porque nós somos seres integrais, corpo, alma e espírito, e nós precisamos respeitar o espaço das outras profissões, mas para poder respeitar o espaço da outra profissão, eu preciso conversar com elas, né? E o que elas podem integrar e o que eu posso contribuir e vice-versa, né? Então, eu fico muito feliz pelo convite, eu espero contribuir com um pouquinho que eu tenho estudado, com um pouco que eu tenho atendido nesses 19 anos de psicóloga, né? Então, estamos aí para poder ser útil aí naquilo que for necessário, né? Então, devolvo para vocês aí para a gente poder iniciar. Muito bom. A gente não vai ter hoje, então, ao vivo, a participação daqueles que estão assistindo. Fizemos até postagem pedindo que o pessoal enviasse perguntas. Chegou perguntinhas aqui, então hoje também tem. Hoje tem a hashtag Gisele na fogueira. Então, com a pergunta que chegou, com as perguntas da nossa pauta aqui, vamos colocar, então, a Gisele na fogueira e vamos alimentar, então, o conhecimento nesse tema. Vamos iniciar, como sempre fazemos, com as definições. Nós, inicialmente, o tema seria sobre religião salogênica e religião patogênica. Aí,
a Gisele disse, ó, tudo bem, a gente pode falar sobre isso, mas muda o tema porque o pessoal não vai saber o que que é isso aí, não vai chamar a atenção. O que acontece? Um psicólogo, é o Howard Kleinbell, viveu entre 1922 e 2005, ele foi pioneiro na abordagem de aconselhamento que combinava psicoterapia e religião. Então, ele que defendia que a religião poderia ser salogênica ou patogênica. Então, a Gi, fazendo o curso de aconselhamento da FABAPAR, ela estudou, teve uma aula sobre esse tema, e foi daí que surgiu, então, o interesse de a gente abordar esse tema nessa live de hoje. Então, mesmo tendo mudado aqui o nosso tema, vamos definir o que é isso. Primeiro, Gisele, o que é religião salogênica? E é legal, né, você ter falado isso, porque o tema da nossa conversa é o mesmo, se mudou só o título para chamar a atenção, né? Porque Isso. salogênica, esse negócio é de comer ou passar no cabelo, né? Pior que a gente conversando sobre isso, e aí ela falou, olha, esse tema aí, essa palavra o pessoal não conhece, e pior que é mesmo, porque aqui eu digitando no Word, aparece como se fosse uma palavra errada, não tem no dicionário do Word essa palavra aqui. Aí a gente não encontra, foi no dicionário online, você também não encontra lá. Então, será que foi inventada pelo Dr. Kleinbell essa palavra, Gisele? O que ela significa? Então, né, resumindo, ficou aquilo que realmente nós vamos conversar será que a religião ela pode nos adoecer ou pode nos trazer saúde? Né? Então, o salogênica seria no sentido de saúde, e o patogênico seria de adoecimento. Né? E aí o que nós vemos, né, aqui eu acredito que o maior público do canal seja um público cristão, mas a nossa conversa se abrange a todas as religiões, né? Porque quem pratica a religião são pessoas. E o nosso foco aqui da nossa conversa são pessoas, como elas utilizam, como é que elas vivenciam a sua religião, a sua prática da sua fé. E quando a gente não tem consciência direito daquilo que a gente faz, o estrago está feito. Então, primeiro, né, os conceitos, né, primeiro a gente pensar o que é religião, né, que é um sistema de culto, dogmas, doutrinas, compartilhados num grupo, e que refletem algo sagrado, né, então, uma divindade, alguma crença. Isso seria uma definição geral, que é diferente de espiritualidade. A espiritualidade ela está relacionada com o transcendente, algo que tem um significado, um propósito de vida. Então, a espiritualidade ela é mais profunda, onde eu tenho um sentido, onde eu tenho um significado daquilo que eu creio, eu entendo aquilo de verdade, aquilo que eu creio, e a partir da religiosidade, que são as práticas, né, que são essas atividades, né, que são feitas dentro de uma igreja, né, de um grupo, que vão refletir aquilo que ela acredita. Mas como assim, né? O que acontece? A religião, elas são as práticas, e a espiritualidade, ela é mais profunda. A pessoa, no sentido assim, de entender o significado daquilo, aquilo que é mais profundo, aquilo que tem, vamos dizer assim, um valor, um propósito para aquilo que ela está acreditando, aquilo que ela tem como sagrado. Tá? E aí nós vemos que existem religiosidades que têm ausência de espiritualidade. Como seria isso, né? São as práticas pelas práticas. Então, a pessoa, ela faz tudo o que é mandado fazer, mas ela não entende aquilo que ela pratica. É como se, não sei se vocês sabem escrever em alemão, em francês, a grafia lá, as letrinhas são iguais, né? O alfabeto é igual. Mas se eu posso copiar uma carta inteirinha em alemão, por mais que eu tenha sobrenome alemão, eu não sei alemão. Mas eu posso copiar e não entender nada do que eu estou copiando. Então, uma religiosidade sem espiritualidade seria mais ou menos isso. A pessoa faz, ela copia, o que manda fazer ela faz, mas aquilo não tem um significado, não tem um sentido. E isso é muito perigoso, porque a religiosidade vazia, ela vai abrir portas para o fanatismo.
E é isso que eu acredito que é o foco da nossa conversa, né? Quando que isso é perigoso, quando que isso adoece, quando isso reflete, talvez coisas que estão ali na pontinha para explodir, né? De doenças. Na nossa última conversa, nós falamos sobre síndrome de burnout, né? Quantas outras coisas ruins uma religiosidade sem a espiritualidade inverte a ordem, o valor daquilo que se propõe, né? Como nosso maior público aqui é o cristianismo, então eu acredito que na nossa conversa eu vou dar mais exemplos do cristianismo, né? Devolvo para vocês aí. Legal. E aí, além da gente trazer esclarecimento sobre esse tema, talvez alguns nunca tenham parado para refletir sobre isso, além de nunca ter ouvido falar sobre isso, a intenção também é a gente alertar as pessoas, né? Alguém, talvez, depois dessa conversa aqui, vai perceber que está vivendo uma experiência de religiosidade patogênica. Então, vamos esclarecer aqui, então, quais são as características, quando que uma religião é salugênica e as características da religião patogênica? A religiosidade, né? Então eu vou focar mais na espiritualidade, porque daí a espiritualidade saudável é aquela que faz sentido, aquela que tem nexo, aquela que você realmente tem uma transformação, é aquela que vai ter a expressão através da religiosidade, uma religiosidade saudável. Então, a religiosidade, ela pode se dividir em intrínseca e extrínseca. A intrínseca é quando ela está conectada junto com a espiritualidade. Então, ela entende aquilo que ela está fazendo e é uma religiosidade saudável. Promove conhecimento, promove crescimento, promove qualidade de vida, promove desenvolvimento em todas as esferas da vida da pessoa. Já a extrínseca é aquele tipo de religiosidade onde a pessoa se converte, né, bem entre aspas, por motivos de políticos, e aí nós vemos muito lá para trás na história, né, países que faziam casamentos entre países, né, então se tornavam politicamente, agora nós somos cristãos, agora nós somos isso. Então, não tinha de verdade uma conversão, tinha um interesse político por trás daquilo, né? Ou pessoas que casam com um parceiro que é de uma religião diferente, daí se converte para aquela outra religião. Então, na verdade, não existe uma conversão, porque a conversão, o que que é? É uma mudança de pensamento. Então, é uma religiosidade pura, extrínseca, onde não tem, de verdade, uma reflexão, uma mudança, um entendimento daquilo que seria o legal, né, de ser. Então, esse tipo de religiosidade, sem a espiritualidade, ela é muito perigosa. Então, uma das características dessa coisa mais que perigosa seria justamente você fazer mudanças aí religiosas na sua vida com esses motivos, né? Você mudar de religião porque casou com alguém? Não. Se você mudar de religião, é porque você está entendendo aquilo que você está fazendo, né? De você ter de verdade, né, uma experiência espiritual daquilo que você acredita. E quando a gente fala dessa forma patogênica, você pode perceber também na liderança, nos grupos religiosos, uma necessidade de poder, de controle. Então, você pode perceber que existe em alguns líderes a necessidade de manter os seus fiéis sob o comando deles, proibindo, né, que eles pensem por si só, que vai totalmente contra de uma espiritualidade, de uma religiosidade saudável. Então, você vai ter o quê? Formas muito rígidas, autoritárias, né, negadoras da realidade, né, opressoras, onde acabam trazendo muito mais prejuízo. E aí você vê o quê? Que a religiosidade se torna até um fator de risco. Então, como eu trabalho muito com saúde mental, o que eu percebo, né? Que algumas pessoas,
elas se sentem culpadas por estarem doentes, por exemplo, porque disseram para elas que elas não poderiam sentir aquilo que elas estão sentindo. Então, que é pecado ter depressão, que é pecado procurar ajuda, que é pecado tomar remédio, que é pecado, né, e que é pecado, que é pecado, que é pecado, mas a pessoa ela só repete aquilo porque ela não sabe, ela confia cegamente nessa liderança, mas ela foi ensinada a não questionar. E uma religião patogênica, ela tem esse perfil, onde ela oprime o fiel ali, né, a pessoa que participa, e essa pessoa ela não questiona, ela não pergunta, e aí o que acontece? Ela obedece cegamente. Já uma religião saudável, né, ela vai trazer o quê? Ela vai ser saudável, ela vai promover qualidade de vida. Tanto é que, até no próprio Setembro Amarelo, é colocado a religiosidade / espiritualidade como fator de proteção e também como fator de risco. Então, para você ver que ela pode estar nas duas esferas, vai depender muito de como a pessoa interpreta. Então, como fator saudável, ela traz aumento de qualidade de vida, né? Porque te traz esperança, te traz algo além daquilo que é seu. Ela traz apoio social, porque nas igrejas tem grupo de tudo que é tipo de coisa, né? Grupo de mulher, grupo de criança, grupo de jovem, tem visita, tem churrasco, tem almoço, tem campanha para construção, tem campanha para bazar. Então, a pessoa não fica sozinha. Então, você traz o que? Um sentido também para o sofrimento. Então, morreu alguém, tem lá o acompanhamento, vai lá o pessoal da igreja fazer uma visita, vai lá fazer o funeral, traz uma palavra de esperança. Então, quando é uma igreja saudável, onde ela tem o corpo ali de... Porque todo lugar tem que ter regras, mas regras coerentes, né? No caso do cristianismo, regras e comportamentos condizentes com a Bíblia. Né? Então, se a gente for ver nas escrituras, fala que tudo você pode fazer, né? Mas nem tudo convém. Então, o cristianismo da Bíblia trabalha muito com bom senso. Então, isso é saudável, você ter bom senso, você analisar. Antes da gente começar aqui a gravação, até citei o exemplo, né, dos primeiros cristãos, que eles não aceitavam de primeira aquilo que os próprios apóstolos estavam falando. Eles questionavam, eles iam lá nas escrituras conferir, ou seja, não era uma fé cega. Então, era uma fé, por isso que a Bíblia fala que Deus quer que seja um culto racional, que você entenda o que você está fazendo. Se você não questiona, você recebe aquilo como verdade e não tem de verdade uma experiência. Então, você vê que muitas vezes esses comportamentos patológicos, quando você começa a observar o comportamento das pessoas que seguem cegamente esses líderes, você vê também uma imaturidade de muitos que não questionam, que não estudam, que não leem, que não perguntam. Então, você vê que tem dos dois lados, muitas vezes uma liderança que precisa de ajuda, que precisa de um amadurecimento, mas você também liderados que também dependem muito, transferem muito para esses líderes a senha da própria vida. E isso é extremamente perigoso. Né? Você me dá a senha aí da sua vida e eu faço da sua vida o que eu quiser. Mas e a própria responsabilidade da pessoa? Onde é que fica, né? Certo. Vamos aqui, o que nós temos aí? O que chegou para nós de pergunta para colocar a Gisele na fogueira? A pergunta que nós temos aqui é: será que a religião, a irmã Helena, da Igreja Batista aqui do Santos Dumont, será que a religião nos adoece porque olhamos o homem? Boa pergunta. Antes de responder aí, quando vocês brincaram, vamos colocar na fogueira, né? E antigamente era literalmente na fogueira quem questionasse. E é justamente porque olha o próprio homem. Quando nós perdemos o foco, né, do que eu estou fazendo na igreja, né? Se você vê o que João Batista disse, né? Que ele cresça e eu diminua.
quando a gente tem muita influência do humanismo, né, onde o ser humano é o centro de todas as atenções, não que o ser humano não tenha o seu valor, que não tenha, né, o seu papel, mas numa religião, e aí volto a dar de exemplo o cristianismo, o foco, o centro é Cristo. Então, quando tira o principal, né, o ator principal ali, que é Cristo, começam a aparecer todas essas outras dificuldades aí, né? Então, as pessoas começam a colocar outras coisas no lugar. E aí você vai ver que, muitas vezes, a religião, ela acaba sendo um lugar onde vai adoecer, por quê? Porque milhões de distância daquilo que está escrito na Bíblia, né? Então, é como se você tirasse um xerox de um documento e depois o xerox, do xerox, do xerox, do xerox, você nem reconhece mais que aquilo ali é um documento. Então, quando a pessoa perde o foco do que é aquilo que ela está fazendo, por que eu estou lendo isso? O que isso quer dizer? Para onde isso vai levar? Né? Então, quando o homem ele não presta atenção, qual é o papel dele? Porque a ideia da espiritualidade é algo que faça sentido na vida dele, mas é algo fora ele, que transcende a ele. Não é ele o ser iluminado ali que tem poderes, é algo externo, né? Então, como é que eu lido com esse sobrenatural? Né? Então, são coisas que a gente precisa pensar bastante, o que é que eu penso ao meu respeito e o que eu penso a respeito de Deus, né? Do sagrado, né? Legal, isso mesmo. Aí você, na sua fala anterior, você falando da questão das pessoas que acreditam cegamente. A gente pode trazer para o ambiente religioso a questão da praxis, que seria a prática refletida ou que leva à reflexão. Né? Falta isso, falta essa praxis religiosa, que pode então levar a essa crença cega? Pode. Eu vou dar um exemplo meu em relação à matemática. Eu brinco que eu sei contar até 20 porque é o número de dedos que eu tenho. Né? Eu tenho por isso que eu virei psicóloga, né? Tenho extrema dificuldade com cálculo, porque eu não consigo entender o sentido daquilo. E aí, quando mistura a letra, eu falo, meu Deus, com o número eu já não entendo, ainda me mistura a letra no meio desse negócio aí, não faz sentido para mim. Então, eu posso copiar, colar, fazer qualquer coisa, eu vou passar, mas eu não entendi nada. Então, se a gente for transferir isso para a vida espiritual ou para qualquer coisa, qualquer área da nossa vida, fazer por fazer, vai chegar uma hora que não vai se sustentar. Então, você precisa realmente ter uma experiência, e aí, assim, o que é interessante, né? Você entender o que você está fazendo, independente do grau de estudo que você tem. Porque a religiosidade, a espiritualidade, ela não tem essa questão, é rico, é pobre, não. Uma experiência individual, e aí o pensamento crítico depende de pessoa para pessoa. E geralmente, quando a pessoa, ela, vamos dizer assim, entre aspas, um pouco mais acomodada, seja por qual for o motivo, ela não vai atrás. Ela simplesmente faz porque mandaram ela fazer, ou porque ela tem medo que aconteça alguma coisa, então eu vou fazer porque mandaram fazer. E aí, na primeira dificuldade, no primeiro problema que aparece, ela abandona tudo. Então, por isso que muitas vezes a gente vê pessoas que eram firmes na igreja, cantava, tocava, fazia visita e tal. Aí ela se decepciona com alguém briga com ela ou faz qualquer outra coisa que ela não goste, pronto, abandona tudo e vira casaca. E aí a gente fala assim, meu Deus, como que essa pessoa fez isso? Mas se você observar no processo de desenvolvimento dessa pessoa, ela não entendia muitas vezes nada daquilo que ela fazia, fazia por fazer. Até gostava, até achava legal, mas quando a gente realmente entende, a gente não consegue permanecer, quando faz sentido, né, aquilo que a gente está aprendendo, aquilo que a gente está acreditando, você não consegue permanecer ou voltar ao estado que você estava antes.
Então, por que que eu não consigo ir para frente com matemática? Porque eu não consigo entender o sentido daquilo. A hora que entendia, ia para frente. Então, muitas vezes a pessoa não consegue se desenvolver espiritualmente, por quê? Porque falta muitas vezes a leitura, falta muitas vezes a reflexão, pega tudo pronto, né? E outra, quando você deixa desenvolver um pensamento mais crítico, você acaba se deixando enganar por pessoas que têm uma excelente oratória. Então, a pessoa, ela tem um discurso bonito, e quem procura desenvolver a espiritualidade, ela baixa a guarda. E aí que é perigoso, ela baixa a guarda porque ela quer receber algo. E aí aquela pessoa que tem um discurso manipulador, um discurso errado, ela vai aproveitar disso. Então, ela vai falar palavras bonitas, ela vai falar aquilo que a outra pessoa quer ouvir, o que precisa ouvir. E se ela, depois de ouvir aquilo, ela não for atrás para se desenvolver, para conhecer, para crescer, para questionar, ela vai ser enganada, né? É igual quando você vai num médico, ou um psicólogo, seja lá quem for, a pessoa pode ser bem legal, mas pode ser que ela não entenda nada. E aí, o que adianta ela ser legal e não te ajudar na área que você precisa? Ah, não vou mais porque eu peguei um profissional ruim. Tá, mas aí você vai continuar com a dor que você tá? Não. Mas aí que entra aquela questão, né? A gente precisa observar se aquilo que a pessoa está falando condiz com aquilo que, no caso do cristianismo, a regra de fé do cristianismo é a Bíblia. Né? E aí eu vi até numa reportagem esses tempos atrás que só 33% dos cristãos estão lendo a Bíblia. Eu fiquei assustada quando eu li aquilo. Né? Então, assim, o manual do cristão, e aqui a gente inclui todas as igrejas, tanto evangélicas quanto católicas, né, que se denominam cristãs, não leem o manual dela. Então, é muito fácil uma pessoa que não leu o manual dela ser enganada por outra pessoa que também não leu, né? Então, imagina o estrago que vai ser feito. Exatamente. E enquanto você falava também no início, em relação às características da religião patogênica, eu lembrei de experiências que aconteceram pelo mundo fora aí, de líderes religiosos durante a pandemia, orientando os seus liderados, não siga essas regras aí, tal, que negócio de ficar em casa, de usar máscara, e se vacinar e tal. E aí, aqui ali morria um desses líderes. Mas ele morria, mas também várias pessoas morreram por conta disso. E aí, enquanto você estava falando, eu pensando aqui, quantas pessoas que estão doentes hoje, estão precisando ainda mais, né, na área que você atua, dando assistência durante o luto, né? Outras pessoas que estão precisando desse tipo de assistência, porque alguém da sua família ou do seu laço próximo de amizade deu ouvido a um tipo de líder desses, né? E com tudo que estava rolando, mesmo sem a gente saber o que era, até o pessoal do OMS não sabia o que era que estava enfrentando, mas sabia que tinha alguma coisa ali. Fica em casa, porque a gente não sabe o que é isso. E alguns, dando ouvido a líderes religiosos, acabaram perdendo a vida. Né? E nesse caso, foi mais que a doença, foi a própria morte, que veio por ouvir esses líderes. Né? Quando a fé, se você for pensar, a definição de fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas existe. Né? Então, não é uma fé cega, eu só não estou vendo, mas ela existe um fundamento ali, existe algo que fundamenta essa fé, não é uma fé cega. A questão é, eu sei o fundamento dessa minha fé? Né? Então, quando a gente olha para o líder ele é um formador de opinião. Então, aquilo que o líder fala, ele vai influenciar na crença do seu liderado. E aí, dependendo daquilo que ele está levando de conhecimento, da própria responsabilidade dessa pessoa também questionar aquilo que está sendo colocado para ela. Né? Porque a fé, ali a gente olha nessa questão patogênica, né? De você negar a realidade.
O que é que estava acontecendo? E aí, quando a gente fala a questão de luto, eu trabalho com luto antes já da pandemia, e muitos religiosos, né? E aí eu volto a dizer, né, que o religioso, só o praticador ali, o que praticador é feio, hein? Aquele que pratica ali a religião, né, vem com culpa, por muitas vezes está se sentindo triste porque perdeu o seu familiar, muitas vezes se sentindo culpado porque está com raiva de Deus, porque levou o seu ente querido, e muitos que se negam a buscar ajuda porque não pode ficar triste. E aí, assim, você vê ensinamentos errados, muitas vezes, em relação à questão das próprias emoções. Há 20 e poucos anos atrás, quando eu fui fazer o curso de psicologia, eu escutei de líderes religiosos, né? Como que você faz esse curso do diabo? Né? E aí a gente dá risada, né? Tá lá o capeta lá estudando 5 anos lá na faculdade, né? O dia inteiro lá, o bicho estudando, né? Então, assim, isso é uma ignorância, por não saber do que se trata. E nós temos que conversar entre as profissões, né? Porque são áreas diferentes. A teologia, ela está estudando ali sobre os aspectos de Deus, de espiritualidade. É uma outra área. A parte da psicologia estuda a parte humana ali, de comportamento. Então, quando você conversa entre as áreas, é aí que é legal a questão da missão integral, né? Que daí você vê o ser humano como um todo, mas entendendo, né? Não espiritualizando algumas coisas, né? Como, por exemplo, aquele versículo, não andeis ansiosos. Ali é um alerta, que é que se você permanecer ansioso, vai te fazer mal, mas não está dizendo que é pecado, não está dizendo que não pode procurar ajuda. Então, quando você recebe esse ensinamento, ou quando você não sabe, por exemplo, a diferença de transtorno de ansiedade e ansiedade, você já afirma que é pecado e que o crente ou que o cristão não pode procurar ajuda, você está oprimindo aquela pessoa. E a nossa sociedade aqui no Brasil, né, e não deve ser muito diferente nos outros países, ela é bem terrível, né? Porque se você busca ajuda, você é fraco. E aí, quando acontece alguma coisa, ela te cobra por que você não procurou ajuda. Então, a gente vê que tem não só líderes religiosos aí adoecendo por conta disso, por essas crenças aí que vão se repetindo, né? Toda essa forma adoecida de acreditar, porque em nenhuma passagem da Bíblia você vai encontrar versículos que falem para fazer uma coisa dessa. E ainda pelo contrário, você vai encontrar versículo que fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se você sabe que precisa se cuidar, cuidar do teu corpo, cuidar da tua alma, cuidar dos teus pensamentos, aí as pessoas vão dizer assim, mas naquela época a Bíblia não existia psiquiatra, não existia psicólogo, realmente, mas também não existia celular, não existia tablet, não existia ressonância magnética, não existia quimioterapia, não existia relógio, não existia Zoom, não existia nada disso. Então, com o passar do tempo, a ciência ela está se multiplicando e a gente precisa parar de negar a realidade e reter aquilo que é bom, né? Agregar, porque a religiosidade, a prática dessa religiosidade é muito legal. Quando ela tem essa consciência de que é para trazer crescimento, quando ela traz esse desenvolvimento. Porque o fanatismo, o que vai acontecer? Ela vai substituir aquilo que é o principal. No caso aqui do cristianismo, ela substitui Deus pelo homem, ou pelas práticas que o homem quer fazer. Né? E aí nós vemos lá até um exemplo bíblico, lá de Mateus 23, que Jesus fala, né, que os doutores da lei era para fazer o que eles falavam, mas não era para fazer o que eles faziam. Que era uma prática religiosa pura, mas sem ausência de mas não tinha transformação. E ainda lá fala, né, que eles fazem lá só para se exibir, era só para mostrar. Né? Então, ali você vê um exemplo na própria escritura, né? Um exemplo patogênico ali, né? Bem opressor, onde eu acredito que eles deviam ficar 24 horas cuidando da vida do outro, esperando que o outro errasse para mandar apedrejar. E hoje ninguém taca pedra literal, mas,
a pedrinha aqui, né? Rapidinho já diz lá, porque você está em pecado, né? Exatamente. Como, já que a gente está falando aqui até no início, na sua apresentação, na saudação, você falou em relação a isso. Como que a psicologia encara a religião? Então, existe amor e ódio aí, né? É uma relação bem complicada, né? Nós temos os que são complicados tanto na psicologia quanto na teologia, tá? Mas ainda bem, né, que em cidades maiores e pessoas mais esclarecidas, e até mesmo dentro das lideranças, tanto de um lado quanto do outro, estão percebendo a necessidade de comunicação entre essas duas áreas. Como eu gosto muito da área de saúde, dentro da área de saúde, a conversa é melhor, tá? Mas ainda existe muita dificuldade em outras áreas onde a psicologia e a teologia se esbarram, né? Mas na área hospitalar, na área de cuidados paliativos, de tanatologia, que são áreas que eu atuo, o diálogo é melhor. Porque aí você vê literalmente que tem a necessidade do espaço para todas essas áreas. O espaço ali para o adoecimento físico, porque aí tem que ser o médico, o enfermeiro mesmo, né? Necessidades emocionais, que aí não é uma questão de oração, mas é uma questão de entender o seu comportamento, os seus medos, naquele sentido. E a necessidade do acompanhamento, muitas vezes, ali do capelão, né? Que envolve conceitos muito mais profundos, né? De perdão, de arrependimento, de finitude, o que vem depois da morte, que aí não tem nada a ver com a psicologia. Eu lembro que quando eu fazia faculdade, as pessoas ficavam me enchendo, né? Mas, e aí a pessoa, não vai falar nada, ela vai para o inferno. Eu falei assim, esse não é o papel do psicólogo. O papel do psicólogo é para trabalhar o comportamento dele aqui e agora. Como que ele lida com a vida dele. E aí, quando a gente trabalha, né, por exemplo, com um paciente que vem reclamando aí da sua igreja, que ela é opressora, que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro, não é papel do psicólogo dizer saia dessa igreja, ou abandone a sua fé, isso é completamente proibido. O papel do psicólogo é auxiliar a pessoa a compreender o que ele compreende a respeito disso que está acontecendo e qual é a responsabilidade dele diante disso. O que ele está denominando como pecado, como errado, como certo, porque não é o nosso papel isso. Porque muitas vezes você vai perceber imaturidade, ausência de reflexão, tanto de um quanto de outro. A pessoa foi enganada e ela está dando todo o dinheiro dela para a igreja. E aí ela vendeu tudo e ficou pobre porque a igreja passou a conversa. Claro que uma igreja que faz um negócio desse, ela está errada. Mas e a pessoa que faz? E aí, quando você começa a perceber, essa pessoa é imatura, não só a nível espiritual, mas em todas as áreas. Acredita no Papai Noel, acredita em qualquer um que fale qualquer coisa para ela. E muitas vezes você vai perceber que nesse coitado também tem um certo orgulho, onde a pessoa ela quer comprar a salvação dela, onde ela também não é tão inocente assim. E aí você vai trabalhando para que ela também possa assumir as responsabilidades, né? Porque é muito fácil a gente jogar a culpa para o outro. O outro me enganou. Mas e o quanto eu deixei ser enganada? Né? Porque se eu não assumo as minhas responsabilidades, eu vou ser enganado por outro de novo, seja na igreja, seja em qualquer outro lugar. Então, por isso que a própria Bíblia fala que o povo padece por falta de conhecimento. E aí eu falo que é em conhecimento de tudo, de tudo. Porque se me jogar aí numa floresta e mandar eu fazer fogo, eu tô ferrada, porque eu não sei, só em filme, né? Para fazer funcionar aqueles pauzinhos lá para sair fogo. Eu vou padecer por falta de conhecimento. Não sei. Então, se eu só escuto coisas pela metade, isso vai formando a minha cabeça e achar que aquilo que eu tenho
é errado, que aquilo não é saudável, e eu guardo para mim. Então, você imagina o sofrimento de uma pessoa que está em depressão, que é uma doença. Se ela escuta o tempo inteiro que o cristão, né, voltando a dizer que nosso maior público aqui é o cristão, né, mas isso vale para toda a religião, que ela não pode sofrer. Mas nós temos um monte de dor de cabeça aí do dia a dia, um monte de problema, um monte de dificuldade. Agora, quando que eu sei que aquilo é uma doença? Por que eu não posso procurar ajuda? E o processo? Então, nós vemos muitas vezes a ignorância de líderes e liderados. Quando eu fui fazer faculdade, meu Deus do céu, como que eu faço um negócio desse? Dizer que um cristão tem depressão, alguma coisa, nossa, era a coisa mais horrível do mundo. Hoje, 20 e poucos anos depois, pelo menos no meio que eu participo, não se fala mais abertamente que é feio, que é pecado, que é errado ter depressão. Não sei vocês aí no contexto de vocês, mas o que eu percebo hoje é que não se fala mais abertamente. Não, tem que fazer tratamento. Daí você pergunta, você está fazendo? Não, não, porque eu não preciso. Então, assim, ainda tem um certo preconceito, só que não é exclusivo de pessoas que frequentam igrejas, tá? Assumir que tem problemas, assumir que tem dificuldades, ainda é geral. Só que dentro do espaço religioso, nós perdemos espaço em não trazer outros conhecimentos. Então, por exemplo, trazer palestras sobre câncer de mama, trazer palestras sobre outras doenças físicas, doenças emocionais. Então, você vai vendo que trazer esse espaço, por que a religião ela tem esse fator social? Quando você integra essa pessoa na sociedade, né? E a cura, ela pode vir de diversas formas. Então, quando a pessoa ela é extremamente fechada, ela vai sofrer e sofrer muito, porque ela vai achar que ela tem culpa daquilo, né? Então, é importante o amadurecimento para que a pessoa não confie cegamente em alguém sem questionar, né? Sim, exatamente. É interessante isso que ela está falando, porque às vezes alguém pode olhar nosso canal e ver, né? Uai, por que se eles são da área da arte, por que eles estão falando de Covid? Por que está falando de feminilidade? Por que, né? A gente traz vários temas justamente por isso, né? Porque o cristão não é só aquele momento lá dentro da igreja. Tem o seu dia a dia, tem a sua vida, tem os seus problemas. Então, a gente tem tentado trazer essas questões justamente para ajudar, né, cada um. E é interessante que tem uma definição que fala que a religião saudável é aquela que ajuda a agregar o indivíduo e os grupos a se adaptar às situações dos contextos sociais. Então, se você se fecha, você só lê um tipo de coisa, você não abre a tua mente, né? Você corre o risco de ter uma religião preconceituosa, uma religião que acusa, que oprime. Então é para aceitar tudo? Não, não é isso. Mas é no sentido de não acusar. Porque quando você vê o próprio Jesus dando exemplo, o que acontecia? Eu acho que, como eu falei agora há pouco, eles deviam ficar o dia inteiro fiscalizando a vida dos outros com uma régua, para ver que tamanho era a tua espiritualidade, Então, lá no texto fala, que sentavam nos primeiros bancos, colocavam a melhor veste para aparecer, para aparência. Oravam em praça pública. Para aparecer, não tinha de verdade uma transformação. A oferta da viúva pobre, por que foi melhor? Porque ela era de dentro para fora, não era para aparecer. Não era ali o valor monetário, mas era a consciência de submissão a Deus. E aí a gente vê que muitas vezes as pessoas elas estão invertendo isso e acaba que não tem de verdade uma experiência. Então, repete palavras que nem sabe do que está se falando, não conhece de verdade, não tem um amadurecimento, e isso tudo, ao longo do tempo, não se sustenta. Então, se a pessoa ela busca uma religiosidade, ela tem que buscar junto à espiritualidade, tem que fazer sentido.
porque senão ela vai adoecer. Adoecer no sentido assim, não é que a religião vai adoecer ela, mas é o jeito que ela leva aquela religiosidade. Muitas vezes jogando a culpa no líder. Ah, porque o líder revelou que eu tinha que parar de tomar o remédio. Mas com base em quê? Revelou só para ele? Por que não revelou para você? Se a gente for ver, quando Jesus curava, ele, uma das passagens lá, falou, curou e mandou mostrar lá para os sacerdotes. Por quê? Porque os sacerdotes eram os que tinham que ir lá, conferir lá se estava curadinho lá, bonitinho, para mandar de volta lá para a sociedade. Então, assim, por que eu não posso procurar um psicólogo, um médico? Então, a gente vê que muitas vezes é mais fácil eu jogar a responsabilidade para você, que você disse que eu não posso fazer, do que eu assumir a minha responsabilidade. Né? Então, por isso que quando a gente fala, né, será que a religião adoece? Como é que eu faço com essa religião? Qual é a desculpa que eu arrumo? Porque a liberdade de escolha é minha. Como é que eu lido com essa liberdade de escolha? Porque quando você escolhe, gera angústia. E essa angústia é da responsabilidade que vai vir sobre você. Né? Claro que um líder que está usando aí de má fé, no sentido de passar a conversa, ele vai ter a dele também, né? Mas o fielzinho também tem responsabilidade. E aí que é importante, né? Antes de jogar a culpa para o outro, o que é que você faz com esse líder opressor? O que é que você faz com essa fé tão cega que você nem sabe por que está fazendo? Faz porque mandaram fazer. Se depois que você analisar o que você está fazendo, você achar que tem sentido com o manual de fé que você tem, tudo bem, mas não gera sofrimento. Agora, se gera sofrimento, opa, tem alguma coisa errada. Sofrimento no sentido, assim, de não ter crescimento, de fazer coisa escondida. Ah, porque na igreja tal não pode isso, 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 isso. Aí a pessoa vai lá e faz escondido. Pera lá. Parece um pai punitivo, onde a criança vai lá comer doce escondido. E aí fica esquisito. Né? Então, opa, tem alguma coisa errada com isso aí. É para quem, então, isso daí? Então, a pessoa não entendeu nada do que é religiosidade nem espiritualidade. Ela faz para o outro ver só, né? Certo. Tem um ponto que a Gisele deu algumas pinceladas aí, que é em relação ao pecado, né? Muita gente diz ser oprimida pela sua religião e tal, em relação ao pecado, e aí existem aqueles que dizem que esse negócio de pecado não existe, foi lá quando foram fazer as traduções da Bíblia, que incluíram essa palavra, que no original não existia e tal. Nós vamos fazer uma live sobre isso no ano que vem, certo? Vamos falar sobre pecado. Aí você prepara suas perguntas aí. Muito bem. Aí, enquanto a Gisele está aí comentando, respondendo as nossas perguntas, a Gi está aqui cutucando os grupos de WhatsApp, né? Já que não estamos ao vivo, o pessoal não pode interagir ao vivo, né, durante a live, mas eles estão interagindo aqui no WhatsApp. E aí, no WhatsApp, o bicho está pegando aqui. Vai lá, traz alguma coisa para nós que tem. Vamos lá. Primeiro comentário aqui é da Marília. A Marília diz: a religião nos obriga a fazer, mesmo sem ser com alegria. Isso vai nos adoecendo. Pois é, ela obriga, mas você aceita. Por isso que eu falo que antes da gente dizer que a religião que adoece, é a pessoa que aceita. Há muitos anos atrás, eu atendi uma mulher, 25 anos casada, que apanhava do marido dela, o marido foi preso, e ela foi buscar atendimento. E aí, os filhos empurraram ela para fazer o atendimento, né? E aí ela falou assim, né, que ela achava injusto ela ter que fazer o tratamento e o marido não. E eu falei assim, não, com certeza, o seu marido precisava de ajuda, mas você acha normal apanhar do jeito que você apanhava 25 anos? Nem um ano poderia, né? Mas 25 anos apanhando, então você vê que tem lá algo que está tudo estragado? Tem. Mas como que ela obriga? De que jeito que ela obriga? Aonde que a pessoa se perdeu, que ela aceita cegamente?
Por isso, aí a gente volta a usar o cristianismo como exemplo. Será que a pessoa que aceita fazer uma coisa sem estar feliz, será que ela leu o manual de regras, que seria a Bíblia? Porque na Bíblia não tem isso, né? Então, ainda está falando assim, que aquele que faz com alegria, e não de má vontade. Porque se a pessoa está fazendo de má vontade, ou está fazendo por obrigação, ela não entendeu o que é para fazer. Se você mandar eu lavar a louça, não vai ser com alegria, porque eu não gosto. Então, aí é aquela questão, mas eu faço porque eu tenho que fazer, realmente, mas isso dá certo só para a louça, porque eu tenho que lavar a louça porque eu preciso disso. Agora, aí é que entra a diferença de religiosidade e espiritualidade. Porque a religiosidade são práticas. Vou lá, toco, canto. Não que não vá cansar. Para vocês que são músicos, tem dias que é cansativo. Cansativo é uma coisa. Fazer aquilo de má vontade é outra coisa. Você está ali tocando, cantando, vamos lá ter que cantar. Aí veste ali um teatro, né? Canta, ora, acaba aquilo ali, é como se fosse bater o cartão. E aí o que a gente percebe que muitas vezes a pessoa, ela vê o ministério, mas esquece do Deus do ministério. E acaba sendo que uma prática por uma prática. E ela não entende de verdade. Porque estar cansado é uma coisa, fazer sem gostar é outra. Fazer por obrigação, eu não consigo, se for aqui no Brasil, isso eu não consigo entender como ter uma prática religiosa por obrigação, sendo que a gente ainda vive aí num país democrático. Então, assim, nós temos liberdade religiosa de poder trocar, de poder sair, de poder ler, de poder praticar a nossa fé livremente. Então, não cabe. Então, você vê que o problema não é só com os líderes religiosos. Porque se tem um líder religioso que é manipulador, é porque tem a pessoa que se deixa ser manipulada. E aí, qual é a responsabilidade que cada um tem diante dessa liderança? Claro que cada um tem a sua responsabilidade. Eu falo até pela própria psicologia. Tem psicólogo e tem psicólogo. Faz um estrago enorme um psicólogo que não continua a estudar. Ou então um médico que fala para você, olha, você não tem nada, e você vai embora para casa tranquilo, e você tem lá um tumor. Porém, é claro, vão ter consequências isso, mas e o teu pensamento crítico de dizer, vou procurar um outro profissional só para tirar a prova? E aí que é perigoso, no longo da nossa vida, nós perdemos esse posicionamento mais crítico de não confiar. A própria Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Então, se você confiar cegamente, não quer dizer que a gente tem que ficar em estado de alerta 24 horas, desconfiando de todo mundo. Mas entregar de verdade ali a tua vida, a tua senha ali para uma pessoa é muito perigoso. Chega a ser até um comportamento até infantil, porque é a criança que confia cegamente, E isso não dá para um adulto, Sim. Nós vamos deixar uma enquete aqui nos comentários, para quem estiver assistindo, responder aí para a gente, tá? E a enquete é: você vive uma experiência religiosa salugênica, saudável, ou patogênica, patológica? Coloquem aí para nós sabermos como é que está aí a religiosidade ou a espiritualidade de vocês aí. Vamos para mais um comentário aqui. O Dori Edson coloca, relevante, parabéns pela coragem, sei que sairá coisa boa daí. Na minha singela opinião, a religião não nos adoece, mas o ser ou tornar-se religioso é a raiz de todos os males. Posso ter uma religião sem ser amante dela. E aí ele coloca, fica a pergunta, o que significa religião ou ser religioso? Afinal, nós somos ou não religiosos? Pensem nisso. Ele colocou assim. Como você está... A religião é aquela definição, que é o conjunto, de dogmas, de crenças, de práticas, e a religiosidade é a prática disso daí. Só que
quando eu faço ela vazia, fazer por fazer, aí o bicho pega, né? Porque qualquer coisa que eu faça por fazer vai me adoecer. Então, na verdade, não é a religião que te adoece, é a não reflexão que vão acordar, talvez, doenças que você possa ter, né? Decepções, frustrações que vão acontecendo, porque talvez você colocou em pessoas algumas responsabilidades que talvez não seriam delas, né? Colocou na vida dessas pessoas um poder muito grande que não poderia ter sido dado a elas, né? Sim. Tem uma pergunta da pauta que você muita resposta já abarcou ela também, que é a questão de religiões patogênicas na Bíblia. Você falou dos fariseus, né? E aí existem dois textos que muitas vezes são tirados de contexto, mas Jesus está falando sobre a religião patogênica, que as pessoas estavam sendo oprimidas ali, quando ele diz, por exemplo, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eles estavam cansados da cobrança diária dos fariseus, eles estavam sobrecarregados com tantas regras que eram impostas pelos fariseus. E quando Jesus fala, eu vim para que tenham vida, tenham em abundância, ele diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E geralmente as pessoas pregam que, olha, o diabo vem roubar, matar e destruir, mas Jesus não está falando do diabo ali. No contexto, Jesus está usando essa ilustração e cita ali o ladrão, ele está se referindo aos fariseus, a essa religiosidade que só roubava, matava e destruía, enquanto que ele veio para trazer vida. Então, Exatamente. é interessante pensar nisso também, certo, pessoas? Os judeus naquela época eles estavam cansados, e talvez alguém que está nos assistindo está cansado. A gente tem por aí, inclusive hoje, né? Tem uns tempos que começou a aparecer nas estatísticas do censo do IBGE a comunidade dos desigrejados, né? Antes existia o católico não praticante, surgiu nas estatísticas o evangélico não praticante. E são pessoas que simpatizam com o evangelho, mas já tiveram algum tipo de frustração em alguma igreja por onde passaram, então ele diz, eu sou igreja, aí fica em casa, né? Eu sou igreja, sozinho aqui, eu sou igreja. Eu não preciso de ir a um templo, eu sou a igreja. Né? Porque são E, pessoas que estão na situação do povo na época de Jesus, cansados e sobrecarregados. e aí esquece do fator saudável que a religião pode trazer, que é esse fator de comunhão, né, de sociedade, né, que nem agora, final de ano, dele amigo secreto, né, churrasco de final de ano da igreja, as cantatas, as músicas, o quê? Comunidade. Então, quando você está nós temos essa necessidade social, e a religião, ela pode provocar isso de maneira muito legal, muito saudável, de você não ficar isolado lá no teu cantinho, porque sozinho, né, vai ser meio difícil você desenvolver muitas coisas porque são várias coisas, né, que você vai desenvolvendo aí na tua espiritualidade, né? Eu vi uma figurinha esses dias na internet, escrito assim, né, que meu encontro com Deus, como é que era? Valeu por uma terapia, como se valesse por uma terapia. Então, assim, uma mistureba, né? Não é a mesma coisa. Terapia é um processo de tratamento. Com Deus é um processo de intimidade. Na terapia, a pessoa não vai contar absolutamente tudo para o psicólogo, para o psiquiatra. Isso aí é com Deus. Então, não é a mesma coisa você comparar a espiritualidade, né, um acompanhamento ali com Deus, né? Você, Deus é meu psicólogo, Deus é eu e Deus ali, não preciso de igreja. São coisas diferentes. Então, você precisa de todas as coisas, né? Que aí você vai se desenvolvendo por inteiro. Né? A psicoterapia é para trabalhar aspectos comportamentais e você entender a tua linha de raciocínio, como que você pensa.
A tua comunhão com Deus lá, você e Deus, aí é outra conversa, né? Você aí desenvolve a intimidade, aí você conta absolutamente tudo, 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 é outra coisa. A mesma coisa o relacionamento, né? De você estar vendo outras pessoas, de você estar se desenvolvendo, aprendendo talentos, aprendendo com outras pessoas. E aí, quando fala desse exemplo que você citou dos desigrejados, né? Justamente por quê? Porque tem, infelizmente, lideranças que elas acabam tendo muito mais interesse no status, parece empresa batendo meta, né, de quantas células, e agora tem que multiplicar na marra, né, e aí, porque se você não multiplicou, você tem que mudar e não sei o quê, e pera lá, ela está presa num método e esquece de que ali tem pessoas, né? A gente vê líderes esgotados porque é tanta cobrança, 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 que você olha, opa, pera lá, isso é uma igreja? Por quê? Porque a pessoa se perdeu, tanto o líder quanto o liderado, se perderam no meio disso, se sobrecarregam, não sabem dizer não, que é o que a gente conversou na última live, né? Dos líderes que estão adoecendo, porque elas perdem na religiosidade e esquecem da espiritualidade. Né? Se perdem no meio de práticas e práticas e práticas e práticas, chega às 6 horas da manhã na igreja, vai embora às 3 horas da manhã, de segunda a segunda, não tem corpo que resista, em lugar nenhum você vai ver na Bíblia para fazer um negócio desse. Então, muitas vezes essas práticas, né, e principalmente de julgamento, a minha fé é maior do que a sua, e numa sociedade hoje que existe muita comparação, né? Não é diferente daí no contexto religioso. Num contexto que não é religioso, a pessoa vai comparar o cabelo, a roupa. No contexto religioso, vai comparar a fé. Ai, porque a fé daquele pregador é maior do que a minha. Então, muda só o exemplo. Mas, vamos dizer assim, aquilo que está estragado vai aparecer. Então, por exemplo, você vai ver líderes inseguros, líderes com autoestima baixa, líderes deprimidos, líderes egoístas, líderes até psicopatas mesmo. Né? Porque o psicopata não é aquele que está com a faquinha lá do filme, né? Com a musiquinha no fundo, din, 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 né? O psicopata ele é extremamente manipulador, sedutor, tem um discurso super atraente. E aí, assim, a gente precisa observar que muitas vezes essas características todas precisam de ajuda, né? De tratamento, muitas vezes. E quanto mais a gente consegue integrar o conhecimento daquilo que eu creio com aquilo que está aparecendo ali, opa, está muito distante. Então, pera lá, agir só pode ir na minha célula. Se ela for na outra célula, pronto, ela não é mais parte da minha igreja. Olha, agir escutou tal coisa, então não pode. Ela não... Então, assim, eu coloco regras tão absurdas que não tem nada a ver com o manual de fé. Se ela não tiver um pensamento crítico, ela vai aceitar, e aí entra com aquele exemplo ali, faz de má vontade, né? Porque de verdade não conhece o manual. Eu tô louca e esvairada, que invento uma regra dessa, e quando vê, tá todo mundo doente. Eu que inventei a regra e você que aceitou a regra, né? Isso mesmo. Ok, vamos aqui para a nossa pauta de novo, porque eu assustei agora que já vai fazer 1h15 que nós estamos conversando aqui, gente. Mas tá boa, o assunto rende. Existe relação entre certas características de personalidade e certos tipos de crenças e práticas religiosas? Aí, antes de você responder, você falou aí dos líderes religiosos com características psicopatas. Semana passada, nós fizemos uma live aqui com uma psicóloga e um psiquiatra sobre psicopatia. Então, a gente vai deixar o card aqui para vocês depois poderem acessar. Teve um momento que falou sobre os líderes religiosos psicopatas também. Vai lá. Pois é, né? Então, assim, essas características, né, que eu já citei, por isso que quando a gente abre espaços como esse,
que vocês estão dando, né? É muito legal, porque é isso que nem você falou, Gi. Poxa, mas o canal é de música e está falando de psicopata? Ué, pode ser um músico psicopata, ou pode ser um músico que está vivendo numa igreja opressora, né? Ou então tem um parente, ou sei lá, conhecimento liberta. Né? Eu dou aula também, né? Eu sempre falo para os alunos, ninguém quer roubar teu conhecimento, somente no dia da prova, né? Que o povo quer colar. Mas o conhecimento, ele é teu, ninguém pega ele de você. Então, nenhum conhecimento, ele é perdido. E quando a gente começa a pensar, assim, em características, né? Então, você vê que emoções negativas, que a gente considera negativas, né? Que elas dão uma sensação ruim, nós temos a tendência de querer esconder, como a tristeza, como a raiva, como o medo, como a insegurança, o nojo. E no meio religioso, algumas emoções aí que são mais escondidas para baixo do tapete. Só que, imagina, você está escondendo, uma hora arrebenta. E isso é muito perigoso, né? Porque você vê, às vezes, pessoas que são destruídas, né? Então, tem pessoas que, pela carência delas, elas querem manipular as pessoas que estão ao redor dela. Ela quer ser vista e quer ser ouvida, não importa como. Então, talvez é muito fácil a gente ver exemplos de pessoas aí que se expõem na rede social, né, fazendo vídeos, né, faz nudes e não sei o quê. Isso não se enquadra, no caso, para um líder religioso. Mas ele vai fazer de outro jeito. Ele vai fazer uma fofoca santa, né? Como seria essa fofoca santa? Olha, Deus me revelou que a Gisele, ela não é uma pessoa de Deus. Quem que revelou isso? Aí você vai escarafunchar o negócio, você vai ver que eu tô com inveja dela. Mas como eu não aceito os meus sentimentos, eu não vou ter tempo de frear e perceber que eu estou com inveja da Gisele. Então, eu jogo para o outro a responsabilidade. No caso, eu estou jogando para Deus. Ó, foi Deus que me revelou. Então, a gente precisa observar isso, porque muitas vezes, que eu volto a repetir, existe sim líderes que estão adoecidos, porque tem liderados também adoecidos. Então, vai ter aquele que seja o líder ou o liderado que vai jogar tudo a culpa para Deus e até para o diabo, como também vai ter aquele que pega toda a culpa para ele. Então, e aí outro vai jogar, tem sempre aquele que vai jogar a responsabilidade para o outro. Então, tem certos comportamentos que você começa a perceber que o problema não é o outro, é como eu lido. A inveja é um sentimento. E se você tentar negar que está sentindo inveja, o estrago vai ser muito maior. Então, você não tem como controlar o que você sente, mas você pode controlar o seu comportamento. Então, sentiu inveja. Se você assumir que está com inveja, dá tempo de frear. Porque eu estou usando o exemplo da inveja. O que você pode fazer com a inveja? Você pode fazer uma fofoca, você pode, né, falar mal da outra pessoa, boicotar, no caso aqui que a gente está falando de contexto religioso, né, boicotar o ministério da outra pessoa, jogar água fria. E nem sempre essa pessoa que faz isso, ela percebe que ela faz isso. E aí ela vai usar as desculpas dela, foi Deus que me revelou, eu tive uma visão, e não teve nada. Ela está tão adoecida que ela acredita nessa mentira que ela fez para tampar a inveja que ela sente do outro. E por aí vai. Então, quando a gente tem espaços como esse para a gente falar sobre medo, inveja, raiva, tristeza e tantas outras coisas, né? E você parar um tempo e refletir o que você está fazendo na sua vida. Qual é o sentido dela? O que eu estou fazendo aqui nessa igreja? Eu entendo o que eu estou fazendo? E às vezes você vai pegar pessoas que têm 30, 40 anos de igreja que são só religiosos. E aí nós vemos até o que Tiago, né, falou, né, que a fé sem obras é morta. Né? Por quê? As obras, no caso, que elas são consequências dessa fé. E aí muitas vezes você vê o contrário, você só vê as obras, mas você vê que está faltando alguma coisa. E aí a gente fala que se não tiver amor, de nada vai valer. Então, não adianta, né, agir, e eu não sei falar seu nome, é Nairon.
Não, nome difícil, né? Ó, Gi, vamos colocar ele na fogueira agora, né? Eita. Olha, agora minha vingança aqui, né? Se ele faz aí um agrado para você, que você sabe que é porque está querendo alguma coisa ou porque fez alguma coisa errada aí, né? Está querendo limpar o nome, né? Você não vai aceitar, porque você sabe que é mentira, né? Não se sustenta, né? Obrigado, né? Você vai receber ali aquele buquê de rosa ali, obrigado, né? O que você está querendo? Né? Aprontou, né? Então agora quer se desculpar. Então é a mesma coisa no contexto religioso com outros nomes, com outros exemplos. Fazer uma coisa sem saber o que está fazendo não dá certo, né? Então as características elas vão ficando mais evidentes e quanto mais tempo a pessoa leva para procurar ajuda, maiores são as consequências desses comportamentos aí sem reflexão, né? Sim, exatamente. E a religião ajuda ou não as pessoas e grupos em suas capacidades funcionais e adaptativas? Se sim, como? Se é uma religião saudável, pautada no equilíbrio, né? Nem 8 nem 80, com certeza, né? Através das práticas, elas são resultado de uma fé num firme fundamento, não é fundada no além, naquilo que eu acho. Né? Como eu sou professora, e nos TCC dos alunos, a gente sempre briga com os alunos. Segundo quem? De acordo quem? Não é do que você acha. Né? Quando você vai escrever um texto, você tem que colocar lá, de acordo com fulano de tal, religião é isso, isso e isso. Então, a religião, ela é muito boa quando você entende quem, quando, por quê, como, de que jeito, e aí você assume as tuas responsabilidades, você não atribui a tua vida, a tua liberdade de escolha para um líder religioso. Se você vê até o que Jesus falou, aquele que quiser vir a mim, né? Eu bato na porta, se você abrir, né? Ele respeita a nossa decisão, ele não está obrigando. Aquele que vier a mim, né? Então, assim, é por escolhas. Nós fazemos escolhas o tempo inteiro. Eu ouvi outro dia que nós fazemos 30 mil escolhas por dia. Pensa, gente, 30 mil escolhas por dia. Nós não lembramos nem de 5 aí, se for duvidar. Então, você imagina como a gente faz coisas sem pensar. E aí que nós precisamos ficar atento a isso, né? Que a religião ela é saudável desde que eu entenda o que eu estou fazendo. E a responsabilidade é minha. Sim, sim. Vamos dar uma passada aqui. É o que eu disse, a Gia andou mexendo em vespeiro aqui, agora está cheio de comentários dos grupos do WhatsApp aqui. Na verdade, né, a maioria está dizendo a mesma coisa, né? A Nara Regiane colocou: a religião moderada não adoece. Tudo na medida, se for fora da medida, adoece. A Elisete colocou: depende, quando se torna fanatismo, sim. A Lloyd também: fanatismo pela religião pode matar. A Luana Pereira: creio que o que adoece não é a religião em si, mas o fanatismo e a religiosidade. A Cíntia Lima coloca: ia responder bem isso. O problema é religiosidade e legalismo, ao invés de princípios e valores. A Emilene também, com certeza, basta olhar, ler a Bíblia e constatar o que a religiosidade fez. Agora, a Maria Auxiliadora colocou aqui... Você quer comentar alguma coisa dentro disso? Eu lembrei do filme do Peregrino. Não sei se vocês já assistiram, né? O filme, né, maravilhoso, o livro, né? Que é exatamente, eu lembrei na hora que você falou do legalismo, né? Que quando ele encontra o legalismo, né? Então, tudo aquilo ali que o peregrino vai encontrando no meio do caminho dele, você vê que são práticas que nos afastam da espiritualidade, nos afastam do sagrado, nos afastam do foco. E que se você não ficar atento, ou desiste, né, ou vai, né, se decepcionar com certeza. O pastor Joabe, também conhecido como meu sogro,
Ele coloca: ser cristão não é ser religioso, porque cristão significa pequeno Cristo. Cristo não implantou mais uma religião, mas há cristãos que são religiosos e doentes por serem religiosos. Aí ele coloca: uma coisa, outra coisa é outra coisa. E você sabe que assim, o ser humano adora complicar, né? Eu dei um trabalho para uns alunos, há um tempo atrás, super simples, mas chegava a ser ridículo de simples. Mas apareceu tanta coisa diferente que eu fui lá no que eu passei e falei assim, não, será que eu, né? Aí eu li para o meu marido, eu falei, o que você entendeu? Eu falei, isso daí. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Aí eu fui perguntar para os alunos, né? A maioria respondeu, professora, a gente achou que era tão fácil que não podia ser aquilo. Era só aí você faz o quê? A gente gosta do complicado. Então, assim, o ser humano gosta de complicar, e o pior, por que não pergunta para tirar dúvida? E aí, eu faz muito tempo isso, né? E aí a gente pode pensar aqui nisso daqui. As pessoas adoram complicar, colocam milhões de regras, normas, e aí fica uma coisa pesada, e Jesus fala que o fardo é leve. E aí, quando eu fico imaginando Jesus, né? Quando a pessoa finalmente entende que essa religiosidade aí é loucura, aí vai para o lado de Jesus, Jesus deve falar assim, oh, até que enfim, né? Aí ele lá assim, né? Eu tô aqui, né? Então, a nossa tendência é complicar. Então, a gente tem que fortalecer um pensamento mais crítico, sabe? Então, assim, é conferir, é olhar. Eu fico imaginando os primeiros cristãos lá que iam conferir o que os apóstolos falavam, né? Olha, ele falou isso, vamos ver se está aqui. Olha, ele falou isso aqui, vamos falar aqui. Não. E se vocês forem ver hoje, a sociedade de hoje está extremamente preguiçosa, né? Tá tudo pronto. E essa coisa de ter pronto estraga o processo. E aí a pessoa não sabe pensar, tem preguiça de pensar. Ela não questiona. Ela acredita fielmente que o café nasceu do pacote de café. Ela esquece que veio de uma árvore, que veio de uma planta, que, né? Que teve todo um processo de crescimento. Então, você imagina dentro do meio religioso que às vezes a pessoa está lá dentro da igreja, mas ela não sabe nada, porque ela fica só com aquilo que ela escuta na missa, no culto, uma vez por semana, e nunca mais sabe nada, nunca mais leu nada, nunca mais leu coisas diferentes para... Né? Ela não tem um momento dela de crescimento individual, porque ela fica jogando a responsabilidade para o outro. E nós, cristãos, sabemos que a responsabilidade é individual. Vai ter, vamos dizer assim, um puxão de orelha para o líder, mas a responsabilidade, ela é individual. Então, se nós, como líderes, a gente tem que incentivar a prática do estudo. Porque a prática do estudo vai levar a esse crescimento individual, né? E aí não vão ter essas coisas loucas aí que a gente vê, né? Sim. Aí você falou que, como psicóloga, você recebendo alguém que está vivendo uma experiência religiosa patogênica, você não pode dizer para a pessoa, sai daí e tal, né? Mas, então, perguntando aqui para a Gisele, para a cristã Gisele, para a professora Gisele, o que fazer? Digamos que alguém está nos assistindo e está a esse momento da live e ela está, nossa, eu estou passando por tudo isso aí, eu estou vivendo num ambiente de uma religião patogênica. O que você diria para essa pessoa? Uma ressalva, né, que é para o povo pensar assim, então não adianta ir no psicólogo, né? Mas nem no psicólogo, nem no pastor, nem ninguém, né? Ninguém. Eu posso dizer para você o que você tem que fazer. Pode ser a resposta mais perfeita da face da Terra. Se essa resposta não fizer sentido para você e você não assumir a responsabilidade de aceitar essa resposta, você não vai fazer. E se fizer e dar errado, você vai dizer que a culpa é minha. E se fizer e der certo, você vai dizer que foi você que quis. Então, muitas vezes, se joga nas costas ou do psicólogo, ou do psiquiatra, ou do pastor, ou do padre, que fala, eu fiz isso porque a psicóloga mandou. Não. O papel do psicólogo é ajudar a pessoa a identificar o que ela está passando. Ó, é
isso aí. Ela cria consciência do que ela está passando. A responsabilidade da decisão sempre vai ser da pessoa. E deveria ser essa a postura do líder religioso também. Tanto é que essa era a postura, se a gente for ver, né, até de Cristo. Ele mostra para a pessoa o que ela está fazendo, mas a decisão é da pessoa. Agora, o que a gente, como boa palpiteira, faz, né? A gente precisa identificar tudo isso daí. E aí você pensar, vale a pena ficar num lugar onde você está fazendo as coisas de má vontade? Tem sentido uma prática onde você nem sabe, nem lembra mais o que você ouviu, ou aquilo que é falado não tem nada a ver com aquilo que você está sentindo? Não teve transformação de vida? Né? Não tem o antes e o depois? Né? Então, assim, tem que fazer sentido. A própria terapia. Paciente que não leva a sério, eu dou alta. Porque se ele não leva a sério o tratamento, não vai ter transformação. Então, eu dou alta. Porque se ele espera que eu faça a parte dele, não vai funcionar o tratamento. E isso vale para tudo. Então, a minha dica é: leia o seu manual de fé, questione a liderança. Tem ordem esquisita, onde eu fui revelado, mas só eu e vocês não. Opa, pera lá, cuidado com as profetadas. Né? Leia e entenda aquilo que você está estudando, que você está crescendo, que você está se desenvolvendo, porque a religião saudável, ela vai pedir para uma espiritualidade, e isso é saudável e gera vida. Uma religiosidade patogênica, ela empurra para a morte, para o sofrimento, para a tristeza, para a briga, para a desunião, para a divisão, e aí, pera lá. Então, o hashtag fica a dica para onde está levando a tua religiosidade? É religiosidade, é espiritualidade? Aonde você vai chegar com esse comportamento? É o que você espera lá no futuro? Está te trazendo paz? Está te trazendo alegria? Está te trazendo crescimento como pessoa, como um ser especial? Está trazendo sentido para a tua vida? Tem um propósito na tua vida? Teve um propósito de transformação? Né? Te faz entender de verdade o que você pensa além daquilo, traz esperança, ou é só paulada, né? Então, assim, é o mesmo que eu faria em terapia, são essas questões para que a pessoa reflita e ela coloque em xeque o que ela está fazendo com a vida dela, se ela está colocando na responsabilidade de outra pessoa aquilo que é dela também. Né? E isso vale não só para a religião, né? Pessoas tóxicas tem em todo lugar. E aí, aquilo que é tóxico, tem uma caveira bem grandona dizendo, cuidado, né? E aí, se você for inocente, aí que entra a importância da gente amadurecer para não ser como criança que fica no leitinho. E aí, a gente precisa se desenvolver. Pessoas que caem muito aí no conto do vigário, se você olhar de perto, você vai ver que são pessoas imaturas, são pessoas infantis, de raso conhecimento, não só de regra, de fé, de Bíblia, de coisa nada, mas de tudo. E aí cai na conversa mesmo, né? Sim. Encerrando a nossa pauta aqui. Agora, que conselhos você daria a líderes espirituais que estão promovendo uma religião patogênica a seus liderados? Se converta. Começa por aí. Começa por aí, né? Lembrar aquilo que João falou, né? Que ele cresça e eu diminua. É Jesus que tem que aparecer, não sou eu. Né? Então, começa por aí. Por que tanta necessidade de eu ser o centro das atenções? Por que eu preciso tanto ser elogiado? Por que eu preciso tanto ter um fã-clube? Porque o ser humano gosta de uma purpurina, né? De um brilho. E a gente tem que tomar cuidado para não se perder nisso. Então, o líder ele tem que tomar muito cuidado, porque ele é um formador de opinião. Tem pessoas que são mais simples, tem pessoas que são mais inocentes, e vai trazer prejuízo para essas pessoas. E ele vai dar conta a Deus por isso. Então, que ele estude,
que ele busque ajuda, para que ele trate as suas inseguranças, os seus medos, para que, como a gente está falando aqui no contexto cristão, né, para que ele conheça o manual dele, que ele não invente um manual, né, só tá bom que já é difícil de entender, né, não invente mais outro manual, porque para a gente se desenvolver, né, como líder, a gente precisa estar em constante crescimento, né, aceitar que as coisas nem sempre são do jeito que a gente quer, né, que nós não temos o controle das coisas, a gente pode se planejar, se organizar, mas o controle não. Você pode fazer planos, mas no final pode ser que não seja do jeito que você quer. E se esse plano, né, me lembrei também daquele livro, né, Em Seus Passos, O que Faria Jesus, né? Esses líderes, né, que têm esse tipo de perfil, será que Jesus seria esse tipo de líder? Né? E aí, às vezes, a gente se perde muito nas regras, aí eu volto de novo, né? Está muito ali no ministério e esquece do Deus do ministério. Por que eu estou fazendo tudo isso? Qual é o objetivo? Qual é o sentido? Né? Então, é por aí. Legal. Ok, a última passada aqui, o último comentário aqui do vespeiro que a gente deixou. Mas nós vamos ser picados, tá? Como é que é o negócio aí? Não, é que não teve ninguém colocando isso na fogueira, não, né? Ufa! Não, eu vou trazer, na verdade, dois exemplos práticos, né? A Maria Auxiliadora colocou aqui que, por causa da religiosidade, muitos não estão se cuidando sobre a Covid, né? Por causa dessa religiosidade, não é isso tudo, não precisa isso. Divergências à parte, né? Não preciso vacinar, ou preciso vacinar, enfim. E hoje eu vi numa página que eu sigo, uma menina que foi disciplinada pela igreja porque festejou o gol do Brasil ontem. Ela colocou lá nos stories dela, né? A torcida dela, então, festejar lá, e a igreja disciplinou, porque ela festejou o gol do Brasil. Né? Aí ficou aquela discussão, mas crente não pode festejar? Então, a maioria do Brasil, crente, né? Vai ter que ser disciplinado, porque todo mundo estava torcendo. E aí você vê que volta a ficar na prática, que tira não sei da onde, né? Quando eu era criança, não podia ter bateria na igreja. Então, da onde que tirou isso? Né? Então, cada tempo é um jeito novo de se afastar do foco para tirar a atenção das pessoas. Porque enquanto fica perdendo tempo se pode gritar gol, se não pode gritar gol, aquilo que é para ser pregado não é. E aí você vai ver, será que essa pessoa sabe um versículo? Será que essa pessoa sabe alguma coisa de Deus? Não sabe nada, muitas vezes. Ela sabe todas as regras, todos os dogmas, todas as leis que as igrejas inventam, mas ela não sabe nada no manual da Bíblia, que é a Bíblia. Né? Voltando a dizer, porque a gente está falando aqui na maioria cristão. Então, quando você então, não é à toa que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, né? E aí a gente pensa, tá, tem tudo que é modelo de Bíblia em casa, mas será que já leu pelo menos um? Leu no sentido de entender, porque nós temos um outro problema, né, com aquele negócio de leitura dinâmica, né, que a pessoa lê em 3 segundos, mas aquilo ela não aprendeu nada, não transformou nada. Dizem que o número de cristãos aumentou bastante e tal, mas cadê essa transformação de vida? Então, por quê? Porque muitas vezes está numa prática vazia. E de tempo em tempo vai inventar alguma coisa. E aí aquela coisa do 880, do que acredita em tudo que sai na mídia e do que não questiona nada. Então, se toma vacina, se não toma vacina, eu acredito que isso é uma decisão individual, não é uma decisão da igreja. E um líder religioso, ele não pode ser, como ele é o formador de opinião, pegar o púlpito dele, seja para fazer de Covid, de política, seja do que for.
né? O púlpito é para falar de outra coisa. Então, assim, e aí a gente vê que está tudo muito inflamado, né? Que todo mundo quer ter a sua razão e aí quer enfiar a goela abaixo, né? Para que as pessoas aceitem. E muitas vezes as pessoas elas não querem conversar, elas querem que a outra pessoa concorde com aquilo que ela pensa. E é muito perigoso. E aí você estipular regras onde não tem embasamento bíblico para fazer um negócio desse. Não é à toa que aí Jesus dá o exemplo dos fariseus, né? Que sobrecarregava de milhões de regras, porque eles tinham um monte de regras e ficavam presos naquilo e nem entendiam por que estavam fazendo aquilo. E é isso que não pode ser feito, né? Porque senão fica uma coisa vazia. Legal. Esgotamos aqui a nossa pauta, os comentários dos vespeiros aqui que a Gi mexeu, e aí deixamos contigo aí a palavra para as suas considerações finais. Quantas pessoas procuram um psicólogo por isso? Aí fala assim, mas por que não procura o pastor, né? Porque quando acaba procurando um psicólogo, não envolve só uma questão de religiosidade, tá? Envolve um estilo de vida onde se repete esse comportamento de não saber dizer não, de não refletir antes de fazer, tanto na religião, quanto no trabalho, quanto em casa, porque aí na psicoterapia você começa a perceber que esse comportamento, em graus diferentes, se estende nas outras áreas da vida da pessoa. E aí, você mas e se ela fizer terapia e deixar a fé dela de lado, se rebelar contra Deus e não ir mais na igreja? A psicoterapia, ela não faz isso. E aí eu volto a dizer que a psicoterapia, ela vai tirar o tapete de cima para revelar o que tem ali. Talvez revele uma pessoa que ia na igreja por ir. E aí ela só saiu, só assumiu aquilo que estava dentro dela. Agora, se você encontrar um psicólogo que fale, larga esse Deus, larga essa igreja, abandone não sei o quê, separe do seu marido, denuncie para o Conselho Federal de Psicologia, porque não pode fazer isso. E a mesma coisa deveria acontecer com os líderes religiosos. Nós não podemos, nós não temos esse direito de decidir a vida das outras pessoas. Nem Jesus fez isso. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Só que aí, qual é o meu papel como psicóloga? Ajudar a pessoa a entender a respeito dessa liberdade de escolha. A minha dissertação de mestrado foi sobre a angústia, né, no aconselhamento pastoral, na abordagem fenomenológica existencial, que é a abordagem teórica que trabalha justamente com a escolha e a responsabilidade das nossas escolhas. Então, para quem a gente está atribuindo a nossa responsabilidade diante da vida? Né? Então, a minha questão aqui é o que cada um tem feito da sua própria vida. Né? Não atribuir essa responsabilidade para o outro, mesmo que o outro seja um louco. O que eu faço com a loucura do outro? Ok. Muito obrigado. Foram aqui, olha, 1h40 de bate-papo e não foi jogar a conversa fora, né? Eu acredito eu não sei, Nery, eu não sei se ainda você vai me perguntar, mas caso alguém queira me seguir nas redes sociais, né? E tá aqui, Acolher isso, tá aqui Psico embaixo. e Lutos. Tá ali? Então tá valendo. Vamos colocar Tem que também fazer na o descrição, né? Exatamente. Sigam lá, e aí vocês podem, hoje, né, não tem mais fronteiras, né? Então, você pode procurar no direct lá, né, @acolher psico e lutos, e aí você vai poder falar diretamente com a Gisele lá, e vocês podem combinar de lá, se lá no direct resolve, se vai ser via Zoom e tal, e aí vocês podem conversar, né? A gente vai encerrando aqui agora, aí a gente já vai combinar aqui a live para ela se tornar sócia. Estamos aqui já montando a nossa agenda de live para o ano que vem, as lives de janeiro já estão agendadas aqui, estamos com os temas para o primeiro semestre, já temos, só faltam os convidados. E aí, tem um tema muito legal que a gente vai poder trazer novamente a Gisele, dividir tela aqui, que é essa questão do luto. Né? Mas olha, você estava coçando
pensando aqui, eu ia falar, se eu virar sócia, eu posso escolher o tema? Né? Porque E uma aí, coisa que assim, assolou nós aqui nesses dois últimos anos aí, né? E alguém talvez ainda está com dificuldade de lidar com isso. Vamos trazer a Gisele ano que vem, a live onde ela vai se tornar sócia também da Adorarte, então nós vamos falar sobre esse tema. aí sócio pode pedir música? Pode tudo. Então, ó, nós queremos aqui deixar o convite para vocês, na semana que vem, acompanharem a nossa última live do ano. Nós vamos falar sobre dons espirituais. Qual é o seu? Vamos trazer aqui o pastor Leandro, ó, ele vai se tornar sócio, vai ser a terceira live dele com a gente, né? Então, o pastor Leandro Hittel vai estar dividindo tela com a gente semana que vem sobre esse tema aí. A live de hoje vai ficar gravada, aí você vai agora lá no Instagram, que vai ter a postagem lá perguntando o que você aprendeu com a live de hoje. Comenta lá no Insta, @adorartonline, e também deixa nos comentários aqui no YouTube, também no Facebook, a nossa enquete. Perguntamos se você vive uma experiência religiosa salugênica, saudável, ou patogênica, patológica. Você está adoecendo pela experiência religiosa que você está vivendo? Então, coloca aí nos comentários, tá bom? E não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, clicar no joinha e no sininho de Belém. O sininho de Belém vai te enviar as notificações das nossas próximas lives. Beleza, pessoas. Ficamos por aqui. Compartilhe essa live também com outras pessoas para que outros também sejam edificados com esse tema, tá bom? Abraço e que Deus abençoe vocês. Boa noite, pessoas!